Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos. Uma alegria muito grande nos reunirmos aqui e já estamos encaminhando para o encerramento do estudo dessa obra maravilhosa. Eu queria dizer que é uma alegria imensa quando nós lemos nos comentários dos nossos canais no YouTube a satisfação das pessoas em estarem acompanhando, em poderem compreender um pouquinho mais a respeito dos ensinamentos que tem nessa obra, que são muito ricos e profundos, e isso nós devemos aos coordenadores. Então, a nossa gratidão aos coordenadores que se disponibilizam a estudar, a pegar o material, a bibliografia, porque realmente há muita dedicação. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão perguntando no chat a respeito do próximo estudo, nós iremos continuar e, na sequência, estudaremos o livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Quem não tem a obra, então é um tempinho aí para correr para comprar. Lembrando que ela faz parte aí dessa quadrilogia, se é assim que fala, que foi o primeiro, então, depois, na sequência, veio o Amanhecer de uma Nova Era, depois Perturbações Espirituais, e o último é esse que nós estamos estudando, tá bom? Então, agora nós damos o nosso boa noite, boas-vindas para a nossa querida amiga e irmã Andréia, que vai fazer o resumo do capítulo 17, Iluminação de Consciências. Boa noite, Andréia. Boa noite, Gi. Boa noite a todos, queridos amigos. É uma alegria muito grande estar conectado com vocês nessa noite especial. Daqui a pouquinho o Marcelo vem, ele está participando de outro estudo, mas nós vamos começar aqui as nossas reflexões em torno deste capítulo tão maravilhoso, Iluminação de Consciências, abrindo o nosso estudo com uma frase muito impactante da mensagem de Santo Agostinho aos Espíritas, em 1862, contido na Revista Espírita, no mês de setembro, onde ele nos chama de soldados de uma nova fé. Ele vai dizer: não mais vos chamareis de crianças, mas homens valentes e corajosos. No qual você pode estar dizendo: mas o que isso tem a ver com esse estudo, Andréia, e o resumo que você vai trazer? E, na verdade, tudo a ver. Comecei a refletir na importância dessa obra ao ler esse capítulo, após o cenário, o que nós fomos apresentados com o capítulo 16, notando do porquê Santo Agostinho diria para nós, convocando especialmente aos espíritas, que nós não nos olhássemos mais como crianças, mas homens e mulheres que chegaram ao nível de maturidade para entender todos esses ensinamentos, lições, alertas, elucidações, reflexões trazidas, como, por exemplo, numa obra como No Rumo do Mundo de Regeneração. E, lógico, depois, quando a querida equipe começar os estudos da trilogia. Então, o capítulo começa ali com o benfeitor querido nos oferecendo uma visão ampla dos trabalhos da instituição, onde inúmeros acolhimentos e atendimentos foram realizados, especialmente na área do tratamento do passe e no trabalho de poder inspirar as pessoas aflitas que entravam em contato com aquela abençoada instituição espírita, assim como nos atendimentos de urgência, àqueles que ligavam para lá, alarmados, completamente intimidados pelas notícias, as comunicações nos jornais, nas redes sociais, e assim vai. Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, explicando ali para nós essa visão do momento atual em que vários corações estão sendo alarmados com as comunicações jornalísticas e televisivas mentirosas ou exageradas. E é claro que nós sabemos exatamente o que ele está dizendo com isso, especialmente nós que estamos na frente de algumas instituições espíritas,
recebendo também, durante essa pandemia, as ligações, os e-mails, as mensagens pelo WhatsApp, de várias pessoas buscando a informação sólida, esclarecimento que traria às suas próprias almas e corações, aquela informação que somente a doutrina espírita pode oferecer, que é o consolo para acalmar os ânimos e assim, de certa forma, os corações. Eu tenho brincado bastante que quem reencarnou no momento de transição planetária, todos nós, fomos oferecidos um ticket para sentar na primeira área VIP ali do momento de transição planetária. E é exatamente o que essa obra oferece para nós. Como que convocados a observar na primeira fileira o que passa, não somente no mundo físico, mas também na erraticidade, no plano espiritual da vida. Como nós havíamos já lido, havia sido programado uma reunião mediúnica para aquela noite, em prosseguimento com os compromissos da casa, as responsabilidades que foi confiada à equipe. Emmanuel Filomeno de Miranda irá dizer que a equipe que estava sendo liderada ali por Eurípides, a cidade da justiça, tinha causado uma grande e verdadeira revolução em outros agrupamentos de igual objetivo no plano espiritual inferior, e como a notícia tinha se espalhado sobre o que houvera acontecido, e eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ler o capítulo 16, mas houve, por causa disso, uma movimentação para reforçar os ataques voltados às criaturas que não estivessem alinhados com os adversários do bem, especialmente o ataque aos espíritas, os ataques aos espíritas. Não é à toa, então, que grande número de pessoas, outro dia escutei ali o Marcelo no grupo do estudo do Livro dos Espíritos dizendo: quanto mais eu estudo, quanto mais eu oro, mais eu sinto o ataque. Será que eu estou obsediada ou fascinada? No qual ouvi a explicação muito bem dada do Marcelo a essa pessoa que houvera feito essa pergunta, porque nós estamos, sim, sentindo os ataques, e é natural no tempo de transição planetária em que nós nos encontramos. Mas ele vai descrever ali que aquela instituição, especialmente, que os albergava, passou a ser agredida de uma maneira impiedosa. E que as pessoas obsidiadas foram conduzidas à porta dessa instituição, que estava fechada devido à situação atual do Covid, com uma certa animosidade, embora estavam todos sendo atendidos por aquelas pessoas ou diretores que foram dados a responsabilidade de acolher. Então, a gente vai notar ali que ele traz para nós um cenário do que começou a acontecer com outras organizações terrestres que também estavam alinhadas com esse mesmo propósito de bagunça, de baderna, de confusão, e como elas foram mais ainda fortalecidas no seu processo, aumentando o ataque geral nos diversos setores da sociedade, piorando, então, a situação atual do nosso planeta, do nosso Brasil. Não vou nem dizer Brasil, vou dizer também de outros países, porque como nós vamos ver em alguns outros capítulos, eles mencionam também o mesmo teor em nível de reuniões que aconteciam no além, de esclarecimento, de elucidações, acontecendo também com outras entidades venerandas de outras nacionalidades. Então, vamos dizer assim, do modo geral. Ele também traz para nós, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai trazer para nós as notícias que espíritos desencarnados, ociosos e falsos passaram a dar comunicações com um número maior, falsificando os ensinos da doutrina ética, e particularmente cristã, com ironia e zombaria chocantes, o que não nos alarma. Muitas vezes, até mesmo no ano passado, quando a pandemia começou a crescer e tomar um porte muito maior,
nós recebemos mensagens dos nossos companheiros da Casa Espírita perguntando se a comunicação de Dr. Bezerra de Menezes ou de Francisco de Assis parecia ser correta. E quando olhamos e fomos ler, por estarmos estudando Allan Kardec e as outras obras complementares, conseguimos notar ali onde de fato era a manifestação de alguma entidade que de fato não estava alinhada. O que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para nós, em o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para nós a mensagem 21, a mensagem intitulada Os Falsos Profetas da Erraticidade. Tem uma razão muito grande que a gente pega no pé, no ponto de vista de brincadeira aqui das pessoas, de que nós precisamos ler e estudar Allan Kardec para que a gente tenha olhos para ler e identificar quando essas mensagens são trazidas através de médiuns e vigilantes, essas mensagens de malfeitores que fazem o quê? Fazem esse trabalho exatamente para retardar a obra de emancipação da humanidade, como nos orienta o Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo 21, espíritos orgulhosos que aparentam amor e caridade e semeiam desunião. E aí a gente vai notar, então, a necessidade do estudo constante, não somente das obras de Allan Kardec, que não se encerra com as 5 obras, mas também com as revistas espíritas, há tanto material para se ler, a Viagem Espírita também, e as outras obras trazidas pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, de Raul Teixeira, de Leon Denis, e a lista vai crescendo, e também da nossa amada Sueli Caldas Schubert. Então, há bastante material para a gente poder ler e nos educarmos para não cair na cilada dessas manifestações mediúnicas que estão acontecendo em massa para realmente promover a desunião, a confusão na mente de nós, espíritos ainda que estão no bom combate, nesse trabalho de autodepuração. Então, Manuel Filomena de Miranda vai dizer para nós ali que estamos nesse caminho na nossa vida, que nós não estamos caminhando na escuridão sem nenhum tipo de orientação. E aqui eu fui ler o que eles trouxeram para nós na obra. A luz do amor passou a brilhar com mais claridade, e os sofredores encontraram apoio e conforto moral para atenuarem os padecimentos e compreenderem as razões das suas aflições por abnegados ceareiros de Jesus. A luz brilha mais quando a treva é mais densa. Belíssimo essa frase, esse parágrafo que nos mostra que, embora exista de fato essa agitação dos dois lados da vida, nós não estamos caminhando mais em escuridão. Aliás, a doutrina espírita, ela é esse farol que fica rodando ali a sua luz para todos os pontos do planeta, apontando para o viajor espírita, ou aquele que se encontra reencarnado e abraça o conteúdo da doutrina espírita, por onde seguir com segurança. Então, o que acontece ao abrirmos este capítulo? 2 comunicações belíssimas, com conteúdos ali para que a gente realmente possa refletir em torno da nossa própria existência. Talvez dos nossos equívocos do passado. Se hoje nós temos uma presença na vida que é de acerto, de querer ficar ali na reta, no caminho correto, nós podemos olhar com compaixão e entender que no passado talvez não se deu muito assim. Ou mais ainda, os conteúdos que nos são trazidos para nos lembrar a necessidade de manter fidelidade àquele que por amor nos permitiu reencarnar no momento tão decisivo do nosso planeta, que é o de transição. Então ele vai dizer para nós, Manuel Filomena vai dizer para nós que naquele momento, naquela noite, todas as providências haviam sido tomadas para preservar o santuário de trabalhos mediúnicos.
impedindo então a entrada na sua área física de espíritos não convidados. O que nos mostra ali os cuidados que são tomados e que nenhuma reunião mediúnica séria acontece por improviso. E isso é muito importante para que a gente tenha conhecimento, porque mais e mais pessoas pensam que é assim que acontece. Quando abrem uma obra dessa, notam que, na verdade, existe todo um preparo, não somente para aqueles que serão acolhidos, como também aos médiuns e dialogadores e apoio que farão parte daquele trabalho. Então, ele vai dizer para nós que servidores do Cristo cercaram todo o agrupamento de edifícios igualmente envoltos numa claridade muito grande que vinha do alto e circundava ali. E quando ele vai dizer para nós que quando começou ali as primeiras horas da madrugada que eles se encontravam no recinto mediúnico, ele notou que a movimentação era inusitada. De primeiro, eles viam ali umas vintenas de espíritos da cidade visitada, que estavam ali, encontravam-se em aturdimento, conduzidos por amigos espirituais muito hábeis. Haviam também a presença de outros zombeteiros e frívolos que observavam o que se passava, e aqueles outros que deveriam se comunicar, estando eles adormecidos ou semi-inconscientes sobre o cuidado dos benfeitores espirituais. Gumercindo, o irmão querido e outros companheiros da organização física, em parcial desdobramento pelo sono, e outros convidados, encontravam-se conduzidos, alguns sem ao menos saberem e outros não. E aí ele vai ver a nossa amada médium Malvina e outros do plano espiritual, após a prece de abertura, colocando-se ali naquela posição de servir mediunicamente falando, com sua mediunidade. Foi então Malvina que entrou em transe, primeiro, sobre a influência do bispo de M, como nós lembramos, ele já houvera sido atendido antes, ele tinha sido conduzido a uma câmara de tratamento, e ele vai trazer para nós, Manuel Filomeno de Miranda vai trazer para nós, que ele encontrava-se ali com seu aspecto lupino, que, de certa maneira, trazia o sentimento de verdadeira compaixão por ele. E o diálogo que se dá, ele é muito longo para o nosso resumo, mas ele é muito interessante, e nós aqui vamos lembrar a todos que vale a pena a gente ler, mesmo se não lemos, não tome as minhas palavras somente para o resumo, mas que realmente mergulhe nesse diálogo e busque entender dentro dele o drama e as dores por detrás daquela situação do bispo de M para poder extrair algumas lições. E na fala desse espírito, ele trazia um tom de ironia, e todo o diálogo dele era sobre uma terrível sentença de aniquilamento da criação. Vale a pena a gente ler, realmente, queridos. E Eurípides nos apresenta, no seu diálogo acolhedor e carinhoso, a esse espírito a realidade dos fatos, fazendo com que ele pudesse lembrar a razão dentro da qual ele houvera escolhido aquela forma lupina, dizendo para nós, leitores, que muitos espíritos perversos se transvestem de uma forma que cause medo, terror, para esquecer os males executados e ocultar aqueles atos terríveis praticados contra o seu próximo enquanto encarnados, que foi o que aconteceu ali. Manuel Filomeno de Miranda vai lembrar a ele que foi por causa do seu ministério religioso que ele houvera esquecido, na verdade, daquele compromisso que ele tinha afirmado, fazendo voto de castidade, que ele houvera desrespeitado o compromisso, seduzindo diversas criaturas ingênuas que contava com ele, com o amparo dele, por serem também vigilantes, dentre tantas outras que caíram ali na cilada de serem seduzidas por ele, ele encontraria a razão principal, que foi daquela menina Marcela, que tinha 14 anos, um pouco mais de 14 anos, ela tinha sido seduzida por ele, e de
todos os piores lugares, como já se não fosse ruim, no confessionário. Foi ali que tudo começou. Então, perturbado por aquela degradação interior na área do sexo, ele sentiu-se fascinado pela menina. E ela, sentindo-se atraída por ele, se deixou levar. E o pior é que, com as facilidades que a posição dele concedia a ele, ele conseguiu seduzi-la ao ponto que ela acabou engravidando. Se antes disso, ele tinha prometido para ela um consórcio matrimonial. Só que o que aconteceu foi que, quando ela engravidou, como ele era covarde e perverso, ele propôs o aborto imediatamente e que acontecesse antes dela começar a mostrar, a dar os sinais ali de que ela estava grávida. E assim aconteceu. Ela era frágil, insegura e sabia que estava cometendo um pecado, e após ela se confessar, ela resolveu então por se suicidar em tentativa de se livrar daquele terrível erro que, de certa maneira, cobrava dela o ato do aborto. E aí Eurípides continua narrando para ele, o espírito, chega um momento que ele fala, basta, não quero mais ouvir, e ele fala, não, mas você vai ouvir. Ele continua a dizer, o espírito do bebê que já estava ali fixado no corpo, porque a gente entende dessa ligação do espírito reencarnante ao corpinho em formação desde o momento de concepção, ele terminou por se ligar ao bispo depois que o aborto houvera sido cometido. Então ele fala, nada se consumiu no nada, como você diz. O espírito continuou exatamente como era, só que agora com propósitos definitivos de vingança contra ele pelo que tinha acontecido. E Eurípides então faz ele voltar ao cenário e ele via como uma cena terrível da mãezinha infeliz que se atirara da torre alta da igreja, que ambos, ele como bispo e ela como frequentadora, participaram tantas vezes ali nas missas e nas trocas nos confessionários e assim vai. É uma cena e imagens bem fortes que são narrados para nós ali por Manuel Filomeno de Miranda, trazendo para nós esse drama dessa entidade. E foi exatamente neste momento em que o espírito conseguia ver com os detalhes toda aquela situação da mãezinha que se suicida e também da criança que houvera sido abortada, e nós não vamos repetir as palavras aqui, mas era naquele momento de tanta dor que o espírito estava finalmente se dando conta dos seus atos terríveis, que Eurípides evoca as bênçãos de Maria, Mãe Santíssima. E no momento em que ele assim o faz, Manuel Filomeno de Miranda diz para nós que desce uma luz do alto sobre aquele cenário triste, aquela situação de um passado de equívocos, produzindo em todos ali presentes um choque visual. Imaginemos a situação. Nossa Maria, Mãe Santíssima, ali em pessoa, aparecendo pouco a pouco, ocorrendo um silêncio incomum, quebrando pelo pranto de muitas vozes depois, abraçou o demente pervertido, incorporado em Malvina. E ele diz, então, de que a própria médium, sacrificada ali naquela comunicação dificílima, adquiriu uma luminosidade no centro de força e todo o corpo. E ele, em sua vez, ele uivava e se retorcia nos braços carinhosos da Mãe Sublime de Jesus, e ela então faz a pergunta para ele, que se não doeu em você quando leu, em mim me doeu demais, imaginando esse espírito escutando dela, filho, que fizeste das ovelhas que lhe foram entregues para pastorear. Naquele diálogo amoroso, depois de um tempo, ela diz para ele que a mãezinha dele houvera apelado para ela, que tomasse conta dele, auxiliasse, e ela então diz, liberta-te do mal.
E naquele momento, a mãezinha dele entra e o filho infeliz, chorando ali, em urros de laçantes, ele nota a mãezinha que estava ali para abraçá-lo e acolhê-lo. E ela então avisa ele que ele seria dado a chance de resgate e da reparação numa futura encarnação de muitas dores. É belíssimo. A segunda comunicação, já um pouco mais curta, mas que também tinha toda a sua beleza, a sua maneira única de trazer para nós as lições que poderíamos extrair, ocorreu com a médium Amália, a médium desencarnada, como nós sabemos ali. E ele então já se manifesta dizendo que ele tinha estado ali e que ele tinha sido, naquela ocasião em que houve uma comunicação prévia, sido convidado a demorar-se naquele local ali para que ele pudesse ver a face nova dos dois adversários que feriram ele tanto no passado. E ele diz então que por uma força insuportável, ele não conseguiu dizer não. Tentou fugir, sair, debater-se de todos os tipos de maneira, mas ele não conseguiu fazer isso. E ficou ali, mesmo sem querer. E, de certa maneira, ele passou a assistir às atividades que eram desenvolvidas ali em nome do amor maior, o nosso Mestre Jesus. E, de princípio, ele achava que era uma coisa estranha, farsantes, membros de alguma seita de feitiçaria, porém, por conta dos exemplos de amor e de compaixão, ele observou ali, em muitos momentos, o encontro de pessoas que se arriscaram a ir buscar socorro e fizeram com que ele reconsiderasse algumas questões em torno da própria dor e sofrimento dele, obrando em nome do Senhor. E aí ele diz algo bem legal que eu vou ler também, já chegando no finalzinho do nosso resumo, que ele diz assim: os infames que me desgraçaram, agora com as suas novas roupas, a nova reencarnação, transformaram-se em samaritanos compadecidos dos judeus que se lhes implicavam e perseguiam, produzindo-me conflitos inenarráveis. Em que acreditar? Perguntava-me. Naqueles que me trucidaram ou nestes que levantavam os caídos, às vezes caindo também, porém levantando-se rápido para ajudar. E ele narra como ele se sentia um monstro, até o momento que naquele local ele encontrou dores maiores do que as deles. Em reuniões ali magistrais de socorros que aconteciam pela madrugada fora, a falecidos, alucinados e odientos, e ele passou então a compreender que todos nós somos responsáveis por muitas das misérias que nos afligem. Então ele parou de se olhar como aquele que era uma vítima e alguém, na verdade, que era um terrível vingador. É a lição da humildade, a semente que encontrou um lugar no seu coração, fazendo com que ele pudesse respirar de ares novos e encontrando aquele oxigênio puro de um ambiente como um centro espírita ou no plano espiritual da vida, essas colônias de acolhimento, ele notou ali que ele respirava ares de uma vida nova, não mais olhando para trás, não mais olhando para a sua própria ferida, mas reconhecendo que havia um futuro para ele e que as dores dele, quizás, não era tão grande quanto aqueles daqueles que estavam naquele ambiente buscando o consolo, o amparo e a consolação. Essa é uma lição magnífica para todos nós, porque muitas vezes nós nos perdemos em lamentações desnecessárias. E não é que nós não temos o direito de sentir, de chorar, não é isso, mas muitas vezes, se pararmos e orarmos, vamos reconhecer que se sairmos de nós mesmos, encontraremos dores muito maiores de outros que ainda não encontraram a palavra do consolo, da luz, da verdade que temos no Espiritismo. E talvez o remédio para as nossas dores é poder abraçar os caídos, acolher aqueles que seguem sentindo-se órfãos, que não conhecem ou esqueceram-se de Jesus.
O diálogo é de todo cheio de ternura ali, até o momento em que Eudalbo entra naquele recinto de paz, onde o diálogo acontecia entre a entidade Spinelli com uma senhora ao seu lado, envelhecida, porém bela, e com um sorriso belíssimo no seu rosto, e ele então a reconhece de imediato. Mamãe querida, você está vindo do céu para arrancar o seu filho do inferno. E ela então estende os braços para ele, que ao chorar ainda mais o abraça, passa a mão com carinho na cabeça dele e diz: venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito. É somente isso que importa no momento. É muito lindo, meus queridos, porque a gente vai ver que no final eles não evitam também, não deixam de acolher aquele grande número de sofredores na expectativa ali. Spinelli então falou com muita doçura sobre o amor de Deus, os deveres morais em relação à vida e a si mesmo, com uma beleza em comum, e que nós podemos chegar a dizer e ousar a dizer: será que nós já refletimos também no amor de Deus por cada um de nós, nessa beleza das lições do Mestre incomparável, e mais ainda, nos dias atuais, ainda de pandemia, nos deveres que a cada um de nós nos compete a cumprir? Foi esse o nosso resumo, Gi. Então, passo a palavra de volta para você, agradecendo Obrigada, a todos Andréia. pela Olha aqui, atenção. eu vou compartilhar um comentário aqui. Emocionante e brilhante. Obrigada, querida Andréia, que Jesus abençoe você. Então, Obrigada. agora nós passamos para a querida Eulália, que irá fazer os seus comentários. Boa noite, Eulália, bem-vinda. Boa noite, Gi, Laudes. É uma alegria enorme poder estar dividindo este momento, a responsabilidade de hoje com a Vânia, com a Andréia, com o Lincoln nas explicações e os demais companheiros que seguirão através das perguntas. Então, dividindo com o Lincoln, coube a mim a primeira comunicação que foi do bispo de M, que no capítulo 12, exatamente das páginas 184 a 192, já havia oferecido uma comunicação que nos requer bastante reflexões. E me passa, que, aliás, foi uma pergunta feita em algum capítulo anterior, por que essa forma de lobos assumida pela maior parte dos espíritos? E nós fomos resgatar nos evangelhos, em Mateus, em Lucas, em Atos, a forma como Jesus sempre disse que eu sei que após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, e não terão piedade do rebanho. Então, nos parece que é um arquétipo já da humanidade, de que todas as vezes que a consciência de culpa nos aponta o ferimento causado às leis naturais, nós assumimos essa deformidade tão ressaltada por Jesus. Mas, levando em conta a comunicação, nós vamos perceber que ele nos faz algumas advertências em forma de ameaças, e essas ameaças só existem porque existe o equívoco de nossa parte. Então, ele diz que se dobrará para instalar um período de ódio entre os espíritas, que são os cristãos, ou deveríamos ser, os cristãos redivivos, já que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Nos chama de usurpadores dos pobres, faz um parâmetro entre a palavra esotérico com S e esotérica com X. Nós somos, por assim dizer, os esotéricos, não no sentido do segmento tido como
uma área da espiritualidade, mas no sentido da palavra, que é passar o conhecimento de forma simples, clara, atingindo a multidão. Esse é o propósito do espírita. E ao levar esse conhecimento claro, nós levamos também a pessoa a um horizonte maior, que foge completamente à ideação do nada que esse espírito coloca, enquanto eles usam o esotérico com S, que é a coisa dos eleitos, é algo de difícil compreensão, exatamente para continuar submetendo as pessoas às suas aparências de infalibilidade. Então, nós tivemos, por exemplo, a época da igreja, que se vendiam as indulgências. O que tiramos disso é que nós, os espíritas, não podemos nos afastar de Jesus, que ia aos simples, aos gentios, e que hoje nos chama ao testemunho, não das palavras, da presença material na casa espírita, mas do exemplo cristão dentro da nossa própria vida, fora da casa espírita, na rua, nos lugares por onde vamos. Aí nós vamos iniciar, lembrando que ele vem como resposta à ida desse grupo à cidade da justiça, onde ele passou a ocupar um cargo, digamos assim, de relevo. Então, nós nos remetemos, praticamente em toda a nossa explicação, ao livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, na página 199, capítulo 8, Torre de Vigia, onde Camilo Cândido Botelho nos fala que esses espíritos, não dispondo dos poderes espirituais que eles informam que têm, ou anunciam que têm, divorciados da luz, do bem, do amor ao próximo, eles se aquartelam, eles dizem que criaram, mas não é verdade, em locais pavorosos e sinistros da própria Terra. Então, na crosta terrestre, afinados com seus estados mentais, tais como seios de florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas, muitas vezes desconhecidas do homem, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Então, a gente vê que é uma ambiência muito pesada. Então, imaginem você ser instrumento mediúnico de um espírito desse teor, com essa carga vibratória densa. E aí nós vamos falar desse livro, reportando-nos ao Memórias de um Suicida, agora no capítulo 6, intitulado A Comunhão com o Alto, falando da necessidade de médiuns com essa condição especialíssima, porque há espíritos que estão numa condição, numa situação tão dramática, que para resolver esses complexos mentais graves, eles precisam, sim, do aparelho mediúnico. Mas quando nós falamos em aparelho, nós falamos em espírito. Então, o espírito expressa a mediunidade, como Kardec nos coloca, através do seu organismo. Independente da sua moral, ele pode ter a mediunidade, mas a moral vai fazer toda a diferença. E Ivone, no livro, nos chama a atenção sobre a mediunidade voluntária. Aí nós podemos dizer assim, mas a mediunidade sempre é voluntária. E não é verdade. Porque muitas vezes nós participamos da reunião mediúnica como um tipo de barganha, consciente ou inconsciente, acreditando que o fato de nos dedicarmos a sermos instrumentos desses espíritos, por si só já nos trará alguns privilégios. Isso é muito claro na humanidade. Desde o Monte Tabor, quando foi colocada a presença de Pedro, João e Tiago, que eles queriam montar aquelas barracas, é um tipo de um privilégio.
usufruído na nossa mente por pessoas especiais. Aí, quando falamos isso, lembramos que a nossa conduta moral reprochável, equivocada, facilmente nos conduz ladeira abaixo a condições como esse espírito se apresenta. Facilmente nos permitimos enredar pelas sugestões trevosas, por conta de ainda colocarmos interesse pessoal como grande obstáculo ao bem, como nos fala o Livro dos Espíritos na pergunta 895. Então, há uma condição de que esses médiuns sigam uma disciplina ilibada, mas como? Vamos encontrar pessoas perfeitas? Não, mas pessoas que se debruçam sobre todos os esforços para domar as suas imperfeições. E aí, na página 127 do Memórias, fala de que os benfeitores espirituais sugerem aos médiuns um recolhimento ao leito mais cedo que o usual e lhes proporcionam um suave sono magnético para que eles estejam mais lúcidos na presença da reunião mediúnica. E para que esses médiuns contribuam, porque a coisa mais certa de uma reunião mediúnica, como está no livro Mediunidade, Encontro com Divaldo, é o choque anímico, a troca fluídica entre os espíritos e os médiuns. Só que para isso, o médium tem que ter preparo. Então ele precisa ser vegetariano. Não, ele precisa usar do seu caráter, elaborar esse esforço diário para merecer o contributo dos espíritos benfeitores. E aí a dificuldade que neste livro, minuciosamente, nós também percebemos de médiuns capacitados para tamanhos trabalhos voltados à espiritualidade, com renúncia das próprias vidas, né? Então, não são pessoas que frequentam qualquer lugar, que se atiram a lazeres inconsequentes. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Nós temos que fazer escolhas, por isso tem que ser voluntário. Mas me falaram que se eu não servir a mediunidade, tudo na minha vida vai dar errado. O que faz não ser muito feliz a nossa existência são as nossas afinidades morais, que é exatamente aquela condição que não nos oferece sermos médium, como a Malvina, né? Ela se dobra. E simples contato desses espíritos, a proximidade deles com o aparelho, com o corpo físico do médium, pode causar muitas complicações. Então, quando eles vão procurar médiuns para atender os suicidas, de 20 médiuns, eles conseguem apenas 4, porque os prejuízos, embora as contribuições dos colaboradores, dos espíritos dirigentes do Complexo Hospitalar Maria de Nazaré, colaborando com a contribuição de fluidos mais sutis, uma vigilância mais dedicada e uma matrícula efetiva como trabalhadores dispostos a realizar o bem, nem todos conseguem. Então, dão um passo atrás e não aceitam esse compromisso com medo, porque lhes é explicado essa responsabilidade, tanto no campo mental quanto no campo biológico, para que não venha a prejuízo das suas células biológicas. Então, assim como uma digestão, nós sabemos que a carga fluídica que absorvemos, depois de um tempo, se ela não for expelida naturalmente, ela se fixa na nossa corrente sanguínea, onde está sediado o nosso fluido vital,
procurem Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação, que nós vamos, então, perceber essa beleza de que, por exemplo, o nosso sistema imunológico, ele vai estar mais ou menos pronto em torno dos 7 anos. Por isso, Emmanuel nos adverte, na pergunta 109 do Consolador, a importância desses primeiros 7 anos em receber contribuições morais relevantes. Porque quando toda a carga, a identidade espiritual se fixar no organismo, ela vai atuar, nos mostrando fragilidades de certas doenças, ou imunidade melhor perante outras. Então, nós temos que lembrar o seguinte, já vimos lá atrás que em todas as feições, encarnados ou desencarnados, aqueles que se prestam ao serviço mediúnico vão doar essas energias, que são de ação magnética. Então, nós temos o magnetismo espiritual e o magnetismo material, o que nos leva a refletir que todos nós, ainda vinculados ao perispírito, com a presença desse corpo espiritual intermediário entre o espírito e o corpo, nós temos uma espécie diferenciada de ectoplasma. Na nossa circunstância muito mais material, e naquele capítulo que a própria Amália faz a doação do ectoplasma, nós vemos a existência desse fluido amenizando, transformando o campo perispiritual de grande sofrimento dos espíritos que se comunicam. E também nós vamos ver a ambiência do local, como precisa do contributo daquelas criaturas que se dedicam a ela. Nós não podemos deixar por conta da espiritualidade. E aí a gente percebe que ali não é apenas uma instituição espírita, mas é uma instituição espírita que honra a fidelidade exposta pela doutrina. Então, as criaturas lutando para dominar as suas más inclinações, a caridade sendo colocada por todos, em todas as circunstâncias, o mesmo atendimento que se dá aos espíritos desencarnados, se vivencia junto aos espíritos encarnados, e essa é uma situação que nós não estamos sabendo vivenciar, porque discursamos aos espíritos desencarnados em nossas reuniões mediúnicas, mas voltamos à nossa vida dominados pelos mesmos defeitos que eles apresentaram. Então, este instante que vivemos é um chamamento para que nós aprendamos finalmente a nos comportar tal como discursamos quando estamos dentro da casa espírita. Então, aqui, o Memórias, por que eu escolhi o Memórias? Por ser de uma médium de moral ilibada, que, como Malvina, se debateu na vida com muitos problemas, e para não dizer que nós não estamos valorizando a universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, médiuns diferentes, livros diferentes, e a mesma essência, né? E, então, aqui no Memórias, fala que fluidos magnéticos são prodigamente espargidos no recinto das operações mediúnicas com duas finalidades: servirem como material necessário à criação dos quadros visuais durante as instruções aos pacientes, que é o caso nessa comunicação mediúnica, e tônicos que combatem as vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas das presenças desses espíritos para amenizar, harmonizar. Obviamente, tudo que harmoniza tem um ponto de partida e um ponto de absorção. Então, olha a responsabilidade da equipe mediúnica, não é para qualquer médium, né? Também, ela segue dizendo
que infelizmente na Terra, nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardam essa higiene moral e mental. E, por fim, a gente lembra que muitos devem estar se questionando, mas Maria de Nazaré fundou, está à frente do complexo hospitalar que lhe leva o nome, voltada para o atendimento aos suicidas. E no capítulo 10, Manicômio, nós vamos ver a intercessão contínua dela, quando os espíritos que dirigem esse complexo, então, encaminhando um suicida para a reencarnação dolorosa, expiatória, ela, em pessoa, utilizando da sua misericórdia e do seu amor, ela ameniza o caminho de recuperação desses espíritos, que com certeza também somos todos nós. Muita gratidão, Lincoln. Muito boa noite a todos, corações amigos, que aqui estamos nesse encontro de luz. Quantos ensinamentos obtemos desta obra, visto que eu estou entusiasmado em continuar os estudos, como já foi dito pela Gisele. Depois da descrição do capítulo feita pela Andréia, não sei nem se eu tenho muito a dizer, mas eu vou tirar ainda bastante coisa, porque se atentarmos para tudo que acontece nos diálogos, tanto dos espíritos quanto dos orientadores, dos dialogadores, vamos encontrar muitas informações. Mas uma conclusão que a gente chega é que em tudo que os espíritos escrevem, eles transmitem ensinamentos para todos nós, nas pequenas frases que aparecem. São alertas, procedimentos, análise de situações, como atuar, eles mostram as realidades da vida espiritual, a perspectiva, as observações que eles trazem sobre o que nós estamos fazendo aqui no plano dos encarnados. Então, nós verificamos que tudo tem aproveitamento dentro de uma obra espírita séria. No capítulo de hoje, nos coube fazer um comentário sobre a segunda manifestação mediúnica daquela reunião. Agora, um espírito que foi acolhido pela médium Amália, sob a orientação do espírito Spinelli. Vamos recordar que esse espírito já havia sido conduzido a uma reunião no capítulo 12, intitulado Aprofundando Experiências, onde ele contou a sua história de horrores vivida há cerca de 300 anos atrás, quando ele foi queimado vivo na fogueira da Inquisição. Então, é um espírito que compareceu com uma carga de ódio muito grande, e naquela ocasião ele portava uma estrutura física de anão, ele tinha nanismo, né? E foi objeto de atenção da corte naquela época, mas acabou por sendo entregue a ser queimado vivo na fogueira. Claro que ele guardou todo aquele ódio justamente sobre o casal que havia entregue àquela situação de sofrimento. Então, no término do capítulo número 12, Eurípides Barçanufo convida esse espírito a que ele permanecesse na instituição para observar alguns dias ali, para ele verificar como é o mecanismo das leis superiores que movem o nosso planeta e procura equilibrar também todos nós que aqui vivemos. Então, que ele observasse as atividades daquela casa. E o espírito, só para demonstrar assim como ele saiu daquele momento da reunião, ele disse o seguinte: posso asseverar-lhe que, se depender de mim e dos nossos amigos, todos inscritos nesta guerra de libertação, nada você conseguirá com o seu Cordeiro de Deus. Então, traduz aí o estado de espírito, desse espírito que agora é trazido novamente à reunião mediúnica. E aí nós vamos ver que já no início da reunião, o nosso querido Spinelli faz questão de pedir a ele que se identifique, porque ele não queria tratar o relacionamento com aquele espírito, chamando-o por uma característica própria da sua estrutura de anão, digamos. Então, ele queria que ele fosse tratado por um nome que pudesse identificá-lo ali, não é verdade? Ele falou, então, que se chamava Spanovic, o monstro, ou simplesmente Spanosito, como a mãe dele o chamava
ele reconheceu na hora. Então, naquela época, ele foi na reunião do capítulo 12, ele convidado a permanecer ali, ele permaneceu, como já foi dito pela Andréa muito bem, como se tivesse imantado aquele ambiente. Vemos como as leis divinas trabalham em nosso favor, nos colocando exatamente naquela ambientação e na sintonia com o meio ambiente e as pessoas que são necessárias à nossa reeducação espiritual. Então, vejamos que, mesmo sem querer, ele era conduzido às reuniões e às observações naquele ambiente de trabalho muito extenso e sério que era levado ali por todos aqueles que participavam daquela instituição. Então, os exemplos de amor que ele observava, de compaixão, fizeram com que ele gradativamente fosse mudando o seu comportamento negativo. Então, vemos as possibilidades que todos nós temos de nos reposicionarmos diante das nossas paixões e imperfeições quando nós recebemos, de alguma maneira, o estímulo necessário para nos colocarmos de forma diferente. Então, ele observava aquilo, não podia acreditar que Jesus, que ali era anunciado o nome dele 1000 vezes, e parece que ele agia por intermédio das pessoas. E é isso mesmo que acontece. Nós vemos que em todas as organizações cristãs que estão diretamente agindo em nome do Cristo, com fidelidade ao pensamento do Cristo, ao Evangelho, somos todos nós intermediários de Jesus diante das pessoas. Então, nós passamos diante dessa consciência, nós paramos de ser construtores de muros, mantendo-nos nas nossas imperfeições, e passamos a ser pontes que ligam Deus às criaturas. Assim como nós mesmos tivemos em nossa experiência pessoas que foram verdadeiras pontes entre Deus e a sensibilização das nossas almas para mudar a nossa maneira de pensar e de nos comportarmos. Então, ele observou naquele momento que aquele casal que o havia conduzido ao suplício através da fogueira havia feito uma mudança muito profunda na sua maneira de agir. E desta forma ele começou a pensar diferente, a entrar em dúvida sobre aquele comportamento que ele estava tendo e as opiniões que tinha a respeito daquele casal. E, no caso, era o presidente da instituição, que dirigia a instituição onde estavam aquelas equipes espirituais, o nosso irmão Gumercindo e a esposa dele, a Clementina. E aí nós vemos a beleza e a justiça do processo reencarnatório que está inserido nas leis divinas. Como todos nós somos beneficiados por esta beleza das experiências de vida ou de reencarnação em reencarnação. Então, o Espírito, finalmente, ele fala que, em determinado momento, ele, observando aquelas pessoas que chegavam na instituição, ele notou que ninguém perguntava às pessoas quem eram elas, mas sim o que desejavam. Olha, um espírito aqui em reforma íntima, instruindo-nos de como devemos agir sobre aquelas pessoas às quais queremos dar algum tipo de apoio, seja material ou seja espiritual. Não nos interessa, em primeiro plano, perguntar quem são, mas o que elas desejam, o que elas estão buscando. E nesses dias conturbados de agora, com a pandemia atacando a todos nós, muito importante se faz isso. Então, o nosso querido Spinelli passou a orientar, a dialogar com aquele espírito, falando que é natural que a gente haja dessa maneira, porque Jesus nos chamou, a todos nós, os sofredores, de filhos do Calvário, que somos todos nós, de alguma maneira. E como filhos do Calvário, nós estamos sempre necessitando uns dos outros para fazer a nossa descrucificação. Porque se cada um de nós tem a sua cruz pessoal, na condução das suas experiências durante a encarnação, nós precisamos do ambiente, do apoio de outros corações que possam socorrer-nos em nossas necessidades. Naturalmente, o primeiro ambiente de socorro será o nosso lar. E dentro do nosso lar, nós vamos encontrar aqueles corações mais próximos das experiências mais necessárias ao nosso processo educativo. Daí a respeitarmos cada um dos familiares, como cada um deles se apresenta diante de nós,
se aqueles que nós verificamos, que consideramos que têm eventualmente imperfeições muito graves, e olhemos todos eles com compaixão, possamos, de alguma forma, pelo nosso exemplo, entregar a nossa colaboração para a pacificação do ambiente nos nossos lares. Desta maneira, nós observamos que esse espírito converteu-se plenamente, mas foi necessário trazer ali uma presença muito forte que o fez definitivamente entregar-se a uma nova vida, a um novo rumo, a um novo caminho. Foi trazido até aquele ambiente, como já foi narrado pela Andréia, a sua querida mãezinha. E a sublimidade do amor de mãe, mais uma vez, se manifesta aqui, a mãe do Cristo vindo socorrer ao bispo de M, trazendo a mãe do bispo para levá-lo para um novo processo reeducativo e nova encarnação. E aqui, novamente, uma mãezinha vem recolher o seu filho antes desviado e agora convertido, pelo menos até aquele momento, de tal forma que esse coração estará alimentando esse espírito para novas realizações. E eu quero lembrar aqui, para concluir esta parte, e em seguida vamos passar a um outro elemento, palavras que a mãe de Jesus proferiu ao final da sua orientação àquele espírito. E diante dos resultados alcançados, ela disse: não há crimes que não possam ser corrigidos, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para a reparação. Então, nenhum de nós, por piores que eventualmente nos consideremos, somos criaturas, filhas de Deus, espíritos projetados para o futuro tornarmos-nos, de alguma forma, anjos ou atingirmos a angelitude. Não importa se estamos ainda na retaguarda do processo evolutivo, mas alcançaremos um dia a nossa redenção e a nossa definitiva libertação das imperfeições que carregamos. Nós vamos apresentar agora um pequeno trecho de um vídeo que corresponde a uma palestra que foi apresentada ontem no canal da Mansão do Caminho. Quem assistiu vai poder rever aqui o momento final daquela palestra, onde Divaldo Franco recebe o espírito Bezerra de Menezes numa mensagem que tem tudo a ver ao contexto dos estudos que nós estamos fazendo agora, dentro dos alertas que o espírito Bezerra nos traz para este momento difícil que nós estamos enfrentando. Depois de comentar sobre os heróis do amor, mencionando Albert Schweitzer, Gandhi, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e outros, concluiu com uma homenagem sobre narrativas acerca de Chico Xavier, que justamente houvera desencarnado naquele período próximo em que ele estava fazendo a sua palestra, em 30 de junho de 2002. Portanto, agora, no próximo dia 30, estaremos relembrando aqui os 19 anos da desencarnação do médium Chico Xavier. Então, sem mais delongas, vamos colocar o vídeo para que todos possamos beber, nas palavras de Divaldo, esta mensagem maravilhosa que deve ser estudada por todos nós. Quem puder assistir ou quem não assistiu o vídeo de que estamos falando, basta procurar ali no canal do YouTube da Mansão do Caminho, que ali está à disposição de todos. Então, vamos compartilhar este vídeo. Vamos ver se conseguimos tecnicamente realizar aqui o nosso compartilhamento. Evocando a figura cândida de Chico Xavier, gostaríamos de dizer-lhe: aonde tu estejas, na glória estelar, tu que tens o contacto com os anjos, interfere junto a eles, para que Jesus se apiade de nós outros, os teus irmãos da retaguarda, e ajude-nos a carregar o fadário como tu fizeste, sem queixas nem recriminações. O teu exemplo ficará imortalizado nas páginas da história, pelo que tu fizeste, pelo que tu és, como apóstolo da Era Nova. Recebe, amigo, irmão incomparável, a gratidão dos filhos do Calvário, os teus irmãos
da retaguarda. Neste amanhecer de novas luzes, quando o planeta em sombras estertora a voz do além-túmulo, varas distâncias, para dizer às criaturas humanas: tende tento, despertai em definitivo para o bem, enquanto o tempo urge. Saí da anestesia da ilusão para os patamares da consciência lúcida. Até aqui transitastes por caminhos que ficaram assinalados pelos erros, pelos desvios de conduta, pelos compromissos negativos. Reabilitai-vos nesta alvorada que debilmente vai rompendo a noite. Estais chamados pelos mensageiros do Senhor para o banquete nupcial. Cuidai da vossa indumentária mental, dos vossos hábitos morais, porque não fugireis da própria consciência que vos não permitirá a apresentação no momento azado. Rogastes aos céus que vos mandasse mensageiros de luz, e a terra recebeu estrelas de inacessível beleza. Suplicastes a revelação libertadora, e Jesus deu-vos o Consolador. Errastes muito e anelastes pela oportunidade de reparar, de auto-iluminar-vos, e renteais com a dor. Bendizei a filhos da alma, deixai de recalcitrar contra o aguilhão, baixai a cerviz enquanto é tempo. Conscientizai-vos de que Jesus vos espera desde há muito, e este é o vosso momento. Dizeis muitas vezes que Jesus está longe, na glória estelar, e não podeis segui-lo, cobrindo-lhe as pegadas da Galileia. Mas ele mandou-vos intermediários semelhantes a vós, que palmilharam as mesmas sendas de espinhos e de pedregulhos e alcançaram as estrelas. Erguei-vos, transformando vossas queixas em hinos de gratidão e os vossos lamentos em poemas de alegria. Não vos permitais errar outra vez, comprometer-vos, porque talvez
não haja tempo hábil para novas recuperações. Os céus descem à terra. Nós vos abraçamos para que subais conosco o monte da sublimação evangélica e alcanceis as alturas. Não vos amedronteis, não desistais. Só há uma alternativa, é avançar. Vinde, pois, filhos da alma, Jesus vos espera, envolvendo-vos na claridade libertadora do Evangelho. Abraça-vos o servidor paternal e humílimo de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos. Eu dou a palavra para você, Gisele. Encerrou, Vitor? Lincoln. Sim. Obrigada. Então, nós vamos para a pergunta para o Vitor. Vitor, a pergunta é sobre o capítulo 17, na página 256, fala que depois da visita à Cidade da Justiça, houve um ataque no centro que albergava a equipe de Manuel Filomeno de Miranda e que houve balbúrdia que chegou a incomodar os vizinhos que residiam perto do centro. Gostaria que nos explicassem melhor essa situação, visto que pela pandemia os trabalhos presenciais foram todos suspensos. Todo o conteúdo desta página ficou um pouco confuso para o entendimento da participante. Bom, boa noite a todos, que Jesus esteja conosco. Essa pergunta é interessante porque ela abre espaço para outras reflexões, porque vamos lembrar que durante a pergunta, né, está se reportando aquela visita que Spinelli e Eurípides e a turma dos engenheiros e outros participantes foram visitar a Cidade da Justiça e com o intuito de avisar aos dirigentes, principalmente daquela cidade, os habitantes, que uma nova situação iria ocorrer, tendo em vista o planejamento do mundo espiritual para a transladação, ou seja, para uma outra situação em que aqueles que não prosseguiriam num teor de melhoria espiritual, eles seriam encaminhados para mundos inferiores. Evidentemente que essa observação feita pelo Eurípides Barçanufo, junto com Spinelli, ocasionou uma revolta lá naquela região e houve um recrudescimento com relação aos ataques àquela instituição que eles estavam albergados, né? Então, para mim, assim, fazendo uma análise, né, o próprio texto já diz aqui que pessoas obsidiadas foram conduzidas, no caso, à porta lá daquela instituição, mas a obsidiada aí não era que elas já estavam obsidiadas, é porque, como pano de fundo, conforme muito bem a Andréia falou, na sua explicação, no seu resumo, existia o pânico, o medo, o desespero, o desalento, uma ansiedade das pessoas quererem saber alguma coisa, palavras de consolação, passes, outras reflexões, e as portas estavam cerradas, né? Então, aquele ambiente tumultuava, porque outras também iriam ali, naturalmente, para saber alguma coisa de assistência básica, cesta básica, alguma coisa, e isso apenas incomodou pouca coisa, eu creio, né? Porque, se a gente pensar bem, esse tipo de reflexão, esse tipo de atuação,
estava lá fora na rua, não ia ter grandes consequências, a não ser o desagrado aí de alguns vizinhos. Mas o perigoso mesmo aconteceu antes, quando os próprios habitantes daquele local, eles estavam assediando, naquele caso do jovem drogado, em que ele foi telementalizado também, acho que dias antes, né, estava fazendo o escarcéu, porque ele queria tomar passe, ele queria entrar e tomar passe, mas as portas estavam cerradas também. E tem um mais grave ainda, é que, até anotei aqui, se não me engano, estava no capítulo 12, na página 168, que é o episódio em que Gumersindo, com a sua esposa, tiveram um problema. Aliás, era o ponto frágil da relação ali, era a mulher do Gumersindo. E ela era sensível a qualquer tipo de indução mental por parte dos espíritos menos evoluídos, principalmente sendo Gumersindo o diretor, o presidente da instituição. Então, o que os espíritos fizeram? Começaram solapando mediunicamente aquela criatura, e sugerindo que ele, Gumersindo, teria alguma vinculação afetiva com a Malvina. Esse era o mais fundamental, porque se ela levasse o caso à frente, houve até uma reunião mediúnica especial para o convencimento desse espírito. Aí que morava o perigo, porque se não houvesse essa reunião, se não houvesse uma acomodação das coisas, isso poderia redundar num esfacelamento do casal, isso, de uma forma, iria repercutir negativamente dentro da própria casa espírita, aí sim abriria uma brecha perigosíssima para a intervenção dos espíritos, coisa que eles já estavam querendo. Aliás, essa pergunta abre espaço também para uma reflexão. Todas as vezes, nós, como pessoas ou como componentes de um grupo, estamos no projeto do bem, quando a gente não for assediado, é sinal que a gente não está valendo nada. Se a gente está sendo assediado, é porque a gente está incomodando. E isso já é um sinal positivo. Toda instituição espírita, ou qualquer outra, que trabalha para o bem, ela sempre vai ter como contraproposta um assédio dos espíritos que não querem que aquela situação favoreça, seja no esclarecimento doutrinário, nas palestras, falando sobre o espiritismo, da proposta de ser da imortalidade da alma, de novas oportunidades através da reencarnação, da misericórdia de Deus. Quando é lançado esse tipo de aviso, quando é lançado esse tipo de conhecimento, é que nós estamos cumprindo o nosso papel. Havendo uma reação negativa, significa que esse é o caminho correto, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Muito obrigada, Vitor. Nós teríamos mais uma pergunta, mas como nós estamos um pouquinho avançados no tempo, a pergunta demandaria mais tempo para a resposta, então ficará para a semana que vem ou para uma próxima oportunidade.